Muda. Nath, Bora então, meninas. bora. Bora. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, estamos aqui, Paizinho, diante de Ti, nessa manhã de sábado. Levantamos porque queremos ouvir a Tua voz, porque queremos ter comunhão contigo. Te agradecemos, Deus, porque as Tuas misericórdias se renovam a cada dia, Senhor. Obrigado, Pai, por perdoar os nossos pecados, por perdoar as nossas feiuras e por nos amar incondicionalmente, Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos pelo teu amor, pela tua graça, pela paz que excede todo entendimento e que habita em nós, Senhor. Te agradeço pela vida de cada uma que está aqui, Senhor, que acordou nesta manhã de sábado, Senhor, para buscar a tua face, Senhor. Cada uma que vai assistir depois, Senhor, que as minhas palavras, Senhor, não sejam minhas, mas se sejam suas, Senhor, para que possa fazer aquilo que é o teu propósito na vida de cada um, Senhor. Eu te agradeço por essa oportunidade. Te agradeço, Senhor, em todo o tempo, Senhor. Dirige os nossos passos no dia de hoje, Senhor. Sonda o nosso coração. Vê se há em nós algum caminho mau, Senhor, e nos transforma. Nos transforma para que sejamos cada dia mais parecidas contigo, Senhor, mais próximas de ti, Senhor. E que a tua paz e que a tua alegria ilumine, Pai, aonde quer que nós entremos, Senhor. Que o Senhor vá à nossa frente, dirigindo os nossos passos. Que o Senhor cresça e nós venhamos a diminuir, Senhor, porque sabemos que tudo é para ti e tudo é em ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. A Fabíola está entrando agora. Olha, até que tem Bom umas aí, dia. hein? Bom, quero começar. Bom dia, Natasha. Bom dia, Fabíola. Quero começar esse dia parabenizando vocês, né, gente? Sábado, né? E nós estamos aqui, 6h33 da manhã, 6h40 da manhã, buscando aquele que tudo é na nossa vida. Parabéns, viu? Tenho certeza que vocês são especiais, diferentes, e o Eterno ama aqueles que o buscam em espírito e em verdade. Bom, coloquei o versículo aí no chat. E agora a gente entra em uma próxima fase do livro, né? Que é a fase da plenitude na eliminação do orgulho. Quem fez o método CIS deve ter ouvido o Paulo falar que o orgulho é aquilo que nos afasta de todas as nossas promessas. Então, não tem como eu passar por um processo se eu não eliminar esse orgulho, se eu não quebrar este orgulho. Então, a palavra diz: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Provérbios 16 e 18. Então, é, fica muito claro quais são os problemas que o orgulho nos traz. Então, mas por que que nasce o orgulho, Ana? Como que nasce esse orgulho dentro de nós? E por isso que o orgulho, ele é muito perigoso, porque ele entra de um jeitinho que você parece que está tudo bem, porque ele entra justamente nos momentos de dor. Ele entra como se fosse um muro que separa você. Então, tudo o que aconteceu com você de ruim, normalmente você cria essa barreira do orgulho para que essa dor não seja tão grande. Então, no livro, ela fala que, como ela era muito criticada na infância dela, chegou um momento que ela falou: eu nunca mais vou passar por isso. Então, ela fez um pacto. Então, tudo ela queria fazer tudo muito perfeito para que ninguém criticasse, para que ninguém apontasse nada para ela. Então, o casamento dela, e foi o testemunho dela, e a chave da virada da vida dela foi por conta do casamento. Todas as vezes que o Paulo ia criticar, todas as vezes que alguém ia falar alguma coisa, ela sempre tinha essa armadura, que era o orgulho. Não, eu sou uma ótima esposa. Não, eu sou muito boa. O Paulo, o problema, o Paulo que é viciado em crítica, o fulano que é viciado em alguma coisa. Nunca ela olhava e se via realmente com essas feridas e essas feridas que estavam afastando ela da verdadeira identidade dela. Então, o exercício de hoje com relação ao orgulho é a gente olhar, será onde que está esse orgulho dentro de mim? Então, por exemplo, no meu caso, como que o orgulho às vezes se manifesta?
me comparando, né? Às vezes achando que eu sou o C, né? Quem sabe de perfil comportamental, o C, ele não gosta de errar. Então, quando minha mãe era muito crítica, então às vezes eu me vejo um pouco na Camila nesse sentido, ela também é C, né? Alta conformidade. O alta conformidade, ele não gosta de errar, ele é perfeccionista. Então, muitas vezes o orgulho aparecia justamente nesse lugar. Eu sou melhor do que as pessoas, eu estudo mais, eu trabalho mais, eu entrego mais, e aí entra na comparação e eu começo a me sentir melhor do que o outro. É, o orgulho se manifesta em algumas pessoas no sentido de não levantar a mão para pedir ajuda, não confessar os pecados, ter medo de reconhecer os seus erros, porque quando eu reconheço os meus erros, muitas vezes eu me sinto frágil. E aí eu acho que essa fragilidade ela vai me deixar aquém do outro. E aí quando me deixa aquém do outro, isso quer o quê? Que eu não quero ser aquém do outro, ou seja, tenho que sempre estar com essa armadura. E mulher tem muito disso, né? Não sei como foi a infância de vocês, mas às vezes você ouviu aí, engole esse choro, você é forte, ou você viu a sua mãe sendo muito forte. E aí, para que você não se sinta frágil, você põe essa capa do orgulho e não consegue abrir o seu coração e ver quais são as suas feiuras, que realmente você precisa de ajuda. Todos nós precisamos de ajuda. E, e o que mais afasta as pessoas do crescimento, da alta performance, é justamente esse orgulho. Orgulho de não olhar para si e ver realmente, né? Quais são as feiuras que eu tenho no meu coração? Quais são os sentimentos? Por exemplo, no meu caso, que eu tive que passar por um processo de coaching para entender, cara, eu era gananciosa. E para falar isso, e para entender isso dentro de mim, tipo, não era uma questão eu gostar, eu ser ambiciosa. Ambiciosa é uma coisa, não, eu era gananciosa. Então, o orgulho, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. O mulheron que eu fiz a primeira vez, eu demorei muito para fazer o mulheron, porque produtora de eventos. Meus eventos eram com artista. Meus eventos tinha ali 1.000 pessoas, 5.000 pessoas, 10.000 pessoas. Como que eu vou fazer um evento para 30 mulheres? Mas que vergonha, né? Então, assim, eu procrastinei muito de estar nesse lugar, de abrir meu coração e falar, meu, que seja o que Deus quiser. Orgulho muitas vezes se manifesta, eu não vou abrir a câmera e vou fazer uma live. Eu não vou fazer um vídeo. O que vão pensar de mim? É o orgulho, também é o orgulho. Mas se você tem uma mensagem aí, eu sou apaixonada no FOP, que é o nosso curso de oradores e palestrantes da Febracis, que leva muito para esse lugar. Qual que é a sua mensagem, sabe? Você vai deixar de dissipar a sua mensagem do seu chamado, lembra do sonho que a gente falou? Por conta do seu orgulho, porque é um orgulho. Eu vou passar vergonha. O que vão pensar de mim? Eu tô feia. Eu tô bonita. Quem te chamou? Qual que é seu propósito? Então você percebe que tem vários lugares que orgulho entra, né? Por exemplo, eu não tive pai, então quando eu vi uma mulher com um carrão, o que que eu falava? Essa mulher só tem esse carrão porque o pai dela deu. Ou seja, eu mascarava na crítica por conta da minha ferida de não ter pai. E aí eu não me achava merecedora, então eu desdenhava do outro. Então o exercício de hoje é justamente perceber, tá bom. Quais são as dores que eu tive? E essas dores trouxe o orgulho de que forma? Foi a dor da crítica? Foi a dor de algum pacto? Outro orgulho que às vezes se manifesta muito, a pessoa vai na igreja, esse orgulho eu tinha muito, eu ia na igreja de segunda a segunda, jejuava, orava, dava dízimo, estava na casa do pastor, então eu me achava tipo a santa do rolê. E às vezes isso é orgulho. E aí chegava na igreja alguém que talvez não orasse o tanto que eu orava, ou não dava o dízimo na quantidade que eu dava, ou não se entregava, eu olhava para aquela pessoa e falava: Nossa, mas você não ora, você não jejua, ou seja, eu estava no julgamento. E isso o que que é? Orgulho. Me achava melhor que o outro.
Então, e ninguém, vai todo mundo para o mesmo buraco, vai todo mundo virar pó do mesmo jeito. Só que cada um tem o seu processo e Deus lida com cada um de uma forma diferente. Então, quando você julga o casamento do outro, você julga a esposa do outro, você julga o seu marido, você julga as pessoas do seu trabalho. Tudo isso é uma manifestação de orgulho, porque você está, segundo o seu mundo, você está achando que você é melhor do que o outro. Então, qual que é a manifestação do orgulho? Não tem como você se achegar a Deus, não tem como se você estiver com o seu coração cheio de raiva, de ódio, de insatisfação. E tudo isso passa pelo orgulho. Ou, ai meu Deus, quando você não aceita, né? Ai, puxa vida, estou passando por esse processo e não quero aceitar esse processo. Será que eu merecia? Eu não mereço isso. Eu sou filha de Deus e às vezes ainda usa a palavra de Deus para bater na mesa e falar: não, eu sou importante, eu sou filha de Deus. Como Deus está deixando passar isso? Por quê? E fica dialogando: por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque você precisa ser humilde. Quem que tem o controle? Quem sabe o que é bom, perfeito e agradável para você, né? Então, tudo isso são manifestações do orgulho. Entender que você é um com o outro. Ai, não consigo, a falta de perdão. Por que que você não quer perdoar? Ai, mas eu vou lá me humilhar? O que que é isso? Orgulho. Por que que eu não vou validar, né? Muitas vezes também a gente, porque você olha o Instagram, né? Na comparação, muitas vezes a gente olha o Instagram da outra pessoa e em vez de você ir lá, fez um post legal, você ir lá e escrever parabéns, que bom. Não, você passa direto e nem se manifesta. Às vezes é o quê? Como você não teve essa alta performance, você também não tem humildade para ir lá e aplaudir quem teve. Por isso que o Paulo fala, quem aplaude atrai, né? Então, assim, celebrar a conquista do outro, entender que cada um tem o seu processo. Então, começar a olhar, o desafio hoje é justamente do livro, é você fazer essa lista, onde que esse orgulho está se manifestando? Aonde eu estou deixando de viver o sobrenatural? É na falta do perdão? É na comparação, é no julgamento, é no medo da crítica, é na insatisfação constante, é na não aceitação. Por onde está passando esse orgulho? Feedback, né? Como que você recebe um feedback? Como que você recebe uma crítica? Ou como você faz? Ai, vou te dar uma crítica construtiva, amiga. Se é crítica na construtiva, você pode dar um feedback, um apontamento com muito amor e carinho, não porque você é melhor, mas para ajudar aquela pessoa. Agora, quando a pessoa fala, eu vou fazer uma crítica construtiva, já começou. Já começa a fase já cheia de orgulho aí, já tem alguma coisa nesse sentido. Então, o chamado hoje é justamente isso, porque o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Então, para você ver como que o orgulho, ele pode te tirar desse lugar de filha, de amada, de querida. E é muito louco, porque quando você se põe vulnerável, aí mais que você se conecta com as pessoas. E nós mulheres, muitas vezes, nós não queremos me colocar nesse lugar de vulnerável, de pedir ajuda, de pedir perdão, de entender que eu sempre tenho um mais. Ah, tudo. Ou é assim, né? A pessoa te julga, fala alguma coisa pra você e você. E você que fez isso, isso, isso? E você, lugar do apontamento, né? Que foi, Bela? Menina, eu acho que você está falando, não, é real. Uma coisa que eu saí do método CIS e vi muito, cara, o quanto que eu tinha orgulho, né? Eu já até comentei com a Ana sobre isso, sabe? E que eu tenho que moer muito. E agora você falando, é você não sei o quê. Mas e você? Isso é do orgulho, né? E eu não tinha noção que isso é um orgulho. Olha isso, a atitude que você tem. Tipo, o que que a pessoa tá falando de mim, mas ela faz? Né? Não tô entendendo.
né? Então, isso é um orgulho, é, tipo, para eu alimentar o meu sofrimento, as minhas historinhas, daquele orgulho que ele foi fazendo, eu acabo falando isso para eu não Não falar, é fica dor. verdade, exato, para eu não sentir dor. Isso me conforta, né? E todo dia, gente, eu tô moendo meu orgulho, todo dia eu vou aprendendo, mas eu sei que ainda tem um processo gigante sobre isso. E o processo é eterno, porque assim, cada vez que você vai passando da fase, você vai percebendo mais camadas, né? Então, assim, Você me descreveu exatamente isso. E, assim, eu fiz isso ontem com meu marido, óbvio, tá, gente? e Mas, normalmente é com o marido, porque é a pessoa que está mais do lado, né? Próxima, Que a né? gente pode falar, Andressa. É a pessoa que está mais próxima, né? é, e assim, Você tem mais toda vez, intimidade. Desculpa. das minhas orações que eu mais peço é isso, me dá direcionamento para eu enxergar o que que eu tenho que moer do orgulho, porque a gente não enxerga, e a gente é tão normal, pela vida também que eu tive, né, eu tive uma família muito forte, família grande, mas família de pai e mãe não. Então, eu tive que me enfrentar a muita coisa, né? Para não me esticar. Então, você vai criando cada camada, e eu só peço nas minhas orações, Senhor, moa meu orgulho, Senhor. Me perdão porque eu não consigo enxergar, só você vai me direcionar com alguma coisa para eu moer cada dia mais e eu entender o que que é isso. Perfeito, é aquilo que eu falei. Primeiro eu tenho que trazer a consciência. E Deus vai Sim, colocar realmente. O seu marido, ele fala para trazer, ou as coisas acontecem para trazer luz ao seu comportamento. Por isso que eu exato. falo que o maior problema está na não aceitação das É, situações. Quando eu não aceito, é que traz o sofrimento. A dor é real, mas o sofrimento é uma decisão. Então, quanto menos eu aceito, mais manifestação do orgulho. Porque quer dizer o quê? Eu quero que seja do meu jeito. Eu sou uma menina mimada e tem que ser do meu jeito, da minha forma, exato. né? Aí ele pra mim, cara, olha como é que você é orgulhosa. Eu falei, agora você saiu do método CIS, é o transformador da alma, né? Agora você é o cara que é a pessoa mais transformada no mundo. Eu falei, ainda tem um processo, meu filho, pela frente aí que você tem que viver. Agora olha pra você ver, né? Como que. Porque a minha vida inteira eu tive que ter a minha armadura sozinha pra eu me defender, entendeu? Então, E você percebe que essa sua defesa é o que te coloca longe do cuidado do eterno? Porque o que você está fazendo? exatamente. O que que a gente faz? A gente vai, se coloca essa armadura e não se coloca no lugar de filha, de cuidada, tudo bem. Eu estou no processo. Realmente, eu sou orgulhosa ainda. Obrigada por você me mostrar e eu conseguir enxergar, né, o que que precisa ser transformado. E é isso. As Sim, pessoas, elas vêm, ela acontece, os problemas, para a gente ter clarear a nossa escuridão, clarear as nossas sombras. Mas por conta do orgulho, por conta da história de rejeição, por conta dos apontamentos, por conta das dores, por conta de tudo o que aconteceu, a gente não quer olhar para isso, a gente quer fingir que não está olhando, continuar na minha armadura que eu sou forte, que eu posso, que é um absurdo o que estão fazendo comigo. É igual tem gente que fala, mas isso não é justo. Quem disse que o mundo é justo? né? Sobre Ô, justiça, Ana, sabe o fala. que eu percebo? Muitas mulheres têm o perfil dominante, né? Eu fico me perguntando, porque é uma linha muito tênue, né? Até onde isso de fato é o perfil dela, porque quando a gente não entende, não sabe, eu não entendo muito ainda, eu fiz o outro teste, só não o DISC, Uhum. é, o que de fato é o teu perfil dominante, mas o que é essa armadura, essa crença, todas essas coisas que a gente cria pra gente, né? E tem muitas mulheres que se dizem dominante com algumas características que aparecem ali, naquele curso que a gente estava, das mulheres. E eu fico me perguntando até onde de fato é a tua característica e até onde é esse orgulho, essa armadura, esse achismo que a gente tem que ser forte, que a gente tem que fazer, que a gente tem que o marido é lento, é lerdo e a gente sabe mais e a gente faz mais, porque a gente faz muita coisa mesmo. É, É, isso é verdade.
É muito louco essa questão do perfil, porque o dominante realmente ele vai, ele faz, ele executa. Mas isso é a manifestação do comportamento dele, natural dele. Só que por isso que a gente brinca, né? Quando você sabe do perfil comportamental, do auto, por isso que o autoconhecimento é a forma de você ter alta performance. Porque daí você começa a colocar a caixinha no lugar certo. Tudo bem, eu tenho essa característica, esse comportamento. Mas o que que eu estou fazendo? Eu estou usando esse comportamento para eu manifestar o meu orgulho? E se ela não tem consciência, por isso que começa tudo na consciência. Primeiro eu tenho consciência, depois eu consigo aplicar a autorresponsabilidade. Então, e aí eu consigo tomar a decisão. É o tripé. Primeiro eu tenho consciência, vem a luz para acender as nossas, para refletir a nossa sombra, para daí eu entender que eu tenho essa sombra, e aí o que que eu vou fazer com essa sombra? E aí eu decido ser aquela mulher dominante, explosiva, que acabo com todo mundo e me acho melhor com todo mundo, ou eu olho para mim, observo aquilo que eu tenho, que eu magoo as pessoas. Era o meu caso, eu sou CD, sou totalmente voltada a resultado, então eu não sou voltada à pessoa. Eu sabia que eu era grossa, eu sabia que eu não sabia falar com as pessoas, eu sabia que eu magoava as pessoas. Eu comecei a descobrir no meio do processo. Só que enquanto eu não tinha esse conhecimento sobre o perfil DISC, eu não conseguia ver que isso era um comportamento meu. Eu achava que era natural, porque eu estava focada em resultado. Então, por isso que a gente fala, tem o dominante tratado, o dominante com inteligência emocional, Eu né? sou uma influente para Então, é uma influente tratada. minha influência é muito alta, gente, é 92, é muito alta. E aí que o orgulho bate muito, porque é o medo da rejeição, é o medo da crítica. Então, o que você falou aqui, que a Camila falou, que nunca mais eu vou deixar. Gente, a minha vida inteira não, depois que, mas por muitos anos da minha vida, principalmente criança, eu falava: Isso aqui nunca mais ninguém vai fazer isso comigo. Isso aqui nunca mais eu vou permitir. Isso aqui nunca mais eu vou deixar outra pessoa. Nossa, gente, como eu falava isso? Quantos, Muita coisa. Hã? quantos pactos com orgulho? Nossa, nossa. E você vai vendo que assim não é só na infância, né? Você pega na adolescência. Você pega, quando você tem 15 anos, 15 anos eu tinha que fazer comida, eu só podia sair de casa. E olha, era um negócio assim, e agora me veio uma ficha que caiu aqui, quando eu tinha uns 15 anos, minha mãe tá com meu padrasto até hoje, né? E eu não tinha noção, só que me caiu agora que eu me lembrei. A minha mãe virou pra mim e falou assim, se eu não queria ser barriga de aluguel pra eles terem um filho. Eu tinha 15 anos, gente. Que Eu fiquei com doideira. tanta raiva. Como é que. Eu falei: Você tá louca? Você tá falando isso pra mim? Eu tenho 15 anos. Mas ela também estava num estágio assim que eu acho que ela nem sabia o que ela estava falando, né? Não, o Andressa, e aí que agora eu lembrei. Ela tinha acabado de ter uma briga com ele. Tipo, eu voei em cima dele, só pra vocês terem ideia. Eu fiquei dias sem falar com ele. Meu padrasto é tudo pra mim, né? Graças a Deus, mas ele magoou muito minha mãe. E eu vi minha mãe defendendo ele por uma coisa que ele fez errada. E ainda virar pra mim dias depois que tudo aconteceu, ele com 15 anos de barriga de aluguel, gente. Mas, Eu cara, não tinha, nunca me tinha lembrado, não tinha esquecido disso. mas pensa no que ela estava passando. Eu entendo o teu sofrimento, mas hoje eu me coloco muito no lugar da outra pessoa, porque antigamente eu só criticava e falava que absurdo, porque eu também tenho problemas da infância, mas hoje eu fico pensando, o que a minha mãe não passou, o que o meu pai não passou. E Assim, hoje a gente tem esse conhecimento, graças a Deus, mas eles não tinham, e eles não têm até hoje, muitas vezes. E aí eles foram feridos e vão ferindo, ferindo, ferindo. E ela, com certeza, ela estava num estágio, tanto é que
teve essa briga, né, entre eles, ela devia estar num estágio que ela nem sabia o que ela estava fazendo. Eu Não, não ela tenho tava nem com o pé dúvida disso. quebrado, ela tava com o pé quebrado, desempregada. E Então, aí ela desesperada. descobriu, Tava é, assim. a, eu tava desesperada, e ela descobriu que ele tava falando com a mulher da vizinha do prédio. Gente, eu voei em cima do cara, vocês não têm ideia, é muito louca. Mas era a forma que eu podia defender ela, da minha maneira, entendeu? E E aí, naquela provavelmente fez um pacto. Eu não vou deixar homem nenhum fazer isso comigo. E aí tem então, não mulher precisa ser na que fala que infância, quer né? casar, Agora que veio isso em mim, assim, misericórdia. e aí tem mulheres que querem casar, mas porque viveram situações como essa, elas não se permitem. Qualquer coisinha que o cara faz, e, gente, para você ter um casamento, não vai ser perfeito, tá? Hashtag fica a dica. Alguém aqui tem um casamento perfeito? Fala para mim. Não, O casamento é uma decisão todos os dias, de entender que você também vai levar o pacote de tudo que é bom e também vai levar o pacote de tudo que não é tão legal. E você também, queridinha, você também não é um pacotinho perfeito e também tem os seus guaré-guaré que seu marido aguenta de você. Os homens reclamam menos que a gente, né? Mas com certeza a gente é insuportável também e tem várias coisas que eles não gostam. Com E certeza. é aí que está o aprendizado, é aí que está o ganho. Você traz luz para ele e ele traz luz para você. Aonde? Onde está tudo bem? Não é justamente ali não, onde tem a diferença. Porque amar é isso. Amar é independente do que a pessoa faça, você tem que amar. Esse é o amor incondicional, né? Ana, eu não sabia amar e eu não sabia receber amor. No meu primeiro casamento, eu não sabia o que era isso. O orgulho, assim, e as camadas, tudo que eu criei era, assim, muito louco, muito louco. Quando eu me divorciei, que as minhas fichas começaram a cair, eu pensei, meu, que louco. Eu nunca soube amar e receber o amor. Nunca soube. É Uau, muito louco. louco. E isso é outra coisa que também é manifestação de orgulho. Você não sabe Uhum. receber. Você não sabe receber uma ajuda para carregar uma sacola. Você não sabe receber um cara abrindo a porta para você. Quantas coisas, e aí nós somos sistêmicos, né? Se você não consegue receber essas pequenas coisas, ah, eu vou pegar uma água para você. Não, não, não precisa que eu vou lá pegar. Ah, eu vou fazer. Não, não, não precisa. Ó, ó o orgulho, não precisa. Uhum. Eu dou conta, eu faço, eu aconteço. E outra coisa, tem gente que vai, faz para um monte de gente, um monte de coisa, e depois fala: tá vendo o que fulano fez? Eu fiz tanto para ele e ele não fez nada para mim. O que que é isso? Orgulho. orgulho. E a gente faz isso toda hora. Ana, O tá tempo demais hoje. inteiro. Gente, a Ana hoje ela veio só porque ela vai ver Ivete, ela tá assim, com essa manifestação aí na nossa lata. Não, é Hoje, porque hoje, hoje é sábado, tá? A gente tá tudo falante, né? tá tudo falante. Hoje É, tá todo bem mundo isso. na frente. Eu tô adorando esse devocional diferenciado. É que, É escuta, porque todo dia eu tenho vontade de falar, só que eu não falo porque eu acho que não pode interromper, entendeu? É isso. Não, eu gosto da, pelo menos eu, né? Vamos, no meio da oração é ruim interromper, mas nesse momento onde está trazendo consciência, o que está acontecendo? Vocês estão abrindo sua vulnerabilidade, está trazendo consciência daquilo que vocês estão percebendo que o orgulho na vida de vocês. E eu acredito que essa troca é isso que acontece. O ferido fere, o curado cura. Eu tenho as minhas histórias que eu estou trazendo para vocês, e tem a história de vocês que vocês estão trazendo. E a gente está percebendo. E aí, às vezes, a Bela traz o exemplo dela e cai ficha para a Thaís, que ela fala, poxa, é isso que está acontecendo comigo. Então, podem, quando sou eu, vocês podem abrir a boca, que eu gosto das participações, eu sou bem Não, democrática. olha, meu Deus. E aí a gente, aqui é uma coisa interessante, eu falei assim, a gente ia fazer o Viva a Real Identidade, né, que é ter um ministrante de sucesso, enfim. E aí, 3 meses antes, eu falei, gente, vou falar de orgulho. Olha isso, o orgulho é tão grande em mim que eu queria falar de orgulho. Olha isso, gente. Eu falei, eu tenho que aprender. Aí, no método CIS, quando eu estava fazendo, eu falei, que eu escolhi orgulho?
Eu quero bater até com orgulho, porque eu quero ter. Olha isso, é tão. Olha isso, gente, é tão forte. Te chama. Misericórdia. Que me chama do tipo, aprende, aprende, mostra orgulho. Aí eu fico só com aquela frase da Camila, né? Humilha-te, 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 humilha. Mas às vezes você age depois que tiver a consciência, né? É isso, por isso que é. E o caminho é esse. O exercício de hoje é justamente isso, perceber quais são, aonde eu estou manifestando orgulho, né? Eu estou manifestando orgulho quando eu não peço ajuda, não peço ajuda em casa, não peço ajuda com os filhos, não peço ajuda na empresa, não peço ajuda na rua, não peço ajuda para um problema, né? Não peço ajuda para minha mãe. Como minha mãe era muito crítica, o que que eu fazia? Nunca pedi ajuda para ela. Já vou pedir ajuda, já vou tomar uma chapuletada, nem vou pedir ajuda, né? Então, entender este lugar, só consigo transformar a minha sombra em luz quando eu tenho consciência de que a sombra habita em mim. Então, o convite de hoje é justamente você parar, pensar, por exemplo, a Bela trouxe essa ferida lá da mãe dela, tá? Isso manifestou que tipo de orgulho? Qual o comportamento de orgulho que eu tenho a partir das minhas feridas? Esse é o exercício de hoje que o livro traz. Tá bom, meus E é amores? engraçado que quando a gente pensa que tá bem, que a gente reconheceu que, ok, acontece outra coisa e a gente pensa, nossa, não, eu não tô curada ainda, eu não tô boa ainda. Eu sempre Hum. fui criada para ser, para fazer muita coisa. Meu pai, não, você tem que fazer, tem que ser independente, tem que ser isso, tem que ser aquilo. A minha mãe, inverso total, completamente dependente. Eu falava, eu não posso ser que nem minha mãe, eu não posso ser que nem minha mãe. E eu sempre trabalhei, sempre me virei, tive minhas coisas. E de janeiro para cá, eu tô trabalhando só em casa. E como isso tá difícil para mim, muito difícil. Eu saí de um serviço que eu tinha, que eu trabalhava presencial, tô cuidando só do meu escritório e da minha página, né, enfim, das coisas, só que em casa. E eu me sinto do lar. Eu me sinto do lar. Eu me sinto diminuída, eu me sinto menos. Assim, é muito difícil. E eu tento todo dia ressignificar e enxergar o lado bom disso, porque quando eu tinha que trabalhar presencial, eu ficava, ai, que saco. E agora eu tenho que, olha, eu tô cortando um dobrado para. Mas você tá aqui com a gente. E É, aí, Você tá aqui pois é. moendo. só para não me esticar muito, meu modo influente hoje tá ativado, né? Eu abri no outro dia o Instagram e eu tava muito estressada, muito estressada, muito estressada. E aí eu vi um dos stories de uma menina que deu aula na comunidade dela, e ela falando assim, sabe por que que você reclama do seu marido? Porque você tem. Sabe por que que você reclama da sua casa? Porque você tem. Sabe por que você reclama da pessoa que trabalha na sua casa? Porque você tem. Se você não tivesse, você não estaria reclamando. E você está reclamando de quê se você pode ter? Aquilo ali me caiu assim com um tapão na cara. Você só reclama do seu carro porque você tem um carro. Você só reclama de um filho porque você tem um filho. Você só reclama daquilo que você tem. Duvido que você reclamaria de uma coisa que você não tem. E aí eu falei assim, misericórdia. Mais um dessa manhã. Aí de tudo que eu tava reclamando, eu falei, cara, é verdade, eu tenho que agradecer porque eu tenho meu marido, eu tenho que agradecer porque eu tenho minha filha, eu tenho que agradecer porque eu tenho minha casa, eu tenho que agradecer porque eu tenho Juliana que trabalha comigo, eu tenho que agradecer que eu posso ter. Por quantos anos eu não tive e eu tinha que fazer sozinha. E hoje eu posso ter mãos para me ajudar. É, Olha, é louco, né? Só vou mudar até uma fala, porque a gente precisa aprender essa fala. Ao invés da gente falar eu preciso, a gente começar a falar eu sou capaz de. eu sou capaz de, verdade, faz sentido. Sou capaz de agradecer pelo meu Sou marido, sou capaz, capaz de agradecer pela minha sou casa, capaz. eu sou capaz de agradecer pelos meus problemas, porque os meus problemas são Uhum. as fases que eu tenho que passar no joguinho para passar de fase, de etapa. É sobre isso.
Eu sou capaz de. E a gente tem uma mania de falar, eu preciso fazer isso. Eu preciso. Quando você fala eu preciso de, você está colocando pressão em você. E você não Uhum. precisa nada, você precisa confiar. A única coisa que você precisa realmente é confiar que Deus está no controle. Então, quando você coloca a palavra eu sou capaz de, você já, sua palavra já vai para ação. Você não está colocando pressão. Uhum. Você já declara que você é capaz. É algo que eu aprendi esses dias e que fez total sentido. Hoje eu me percebo, né? Eu sou a pessoa da comunicação, então eu fico prestando muita atenção naquilo que eu falo, porque aquilo que eu falo é onde que está ali manifestado as minhas debilidades, as minhas crenças, aquilo que eu comunico gera um pensamento, um sentimento, vira uma crença. Então tudo começa a mudar o sentimento é desafiador, mudar o pensamento é desafiador, mas a comunicação eu posso mudar. Então, Sim. perceber essa questão, eu sou capaz de, ou eu sou merecedora de. Eu não tenho, Uhum. sou merecedora de, eu sou capaz de. Muda a nossa posição. Mas Gente, obrigada. uma coisa boa Obrigada. de ficar em casa. Olhem isso, é o tempo inteiro assim, gente. Ai, que delícia. É, Aí, ô, viu? Ana, Fala, amor. falando daquela minha situação, o sentimento que me veio foi de traição, sabe? Me senti, tipo, traída. Então, tem tudo a ver com aquela situação que eu trouxe para você também, né? Mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. Tudo eu Então, botei. traz, aí você teve clareza, ok? Ok. Teve clareza. O que que eu falei para você? Para onde você está indo? Qual que é a sua visão positiva de futuro? Eu já entendi. A minha situação é essa. Agora, o que que eu vou fazer a partir dessa situação? É fácil? Não é fácil, é desafiador. Mas eu preciso, 10% é o que me acontece, 90% é o que eu vou fazer Santa com Cruz, aquilo. o que eu vou fazer com isso? Assim, não é para desvalidar, mas entender o que Sim. que eu vou fazer com isso. Porque, por exemplo, se você, sei lá, você tem uma sociedade, eu estou numa sociedade, e a minha sócia foi e fez alguma coisa que não foi legal. E me traiu nessa sociedade. O que que eu vou fazer a partir disso? Eu vou começar a contaminar todos os meus funcionários por conta, disso que aconteceu. Eu vou falar, porque a gente tem essa mania, né? De sair falando. Ai, você viu, fulano fez não sei o que, não sei o que, não sei o que. Fulano fez não sei o que, não sei o que. E se coloca numa posição do quê? De vítima sofredora. Eu posso contaminar todo o meu escritório porque ela fez aquilo, ou eu posso ser clara, direta e decidir, eu quero continuar com essa sociedade ou não? Eu consigo perdoar ou não? Porque o perdão não é sobre você, não é sobre a outra pessoa, o perdão é sobre você. Então, o que que eu vou fazer com isso? Acolhe, acolhe o sentimento. Mais uma vez, a gente vai falar de orgulho. Muitas vezes você está sentindo isso, só que você não confessa. Você não confessa. Olha, você fez isso comigo e eu me senti traída. Como assim eu vou me sentir traída? Como assim eu vou contar isso para uma amiga que eu tô com esse sentimento? Por isso que quando a gente vai fazer a roda lá do MAS, que a gente faz no método CIS, ou quando a gente faz um processo de coaching, é, você precisa perceber ali que nota que você está dando, quais são os sentimentos que tá ali. Você se sente verdadeiramente amado? Você consegue perdoar? Porque não tem como eu ter alta performance se eu tô cheia de falta de perdão com a minha mãe, com meu pai, com meu sócio, com meu marido, com meu filho. E tem gente que arrasta isso o resto da vida. E tem gente que é no social, você fala assim, que nota que você dá para o seu pilar social? Você tem amigos verdadeiros cujo é, você troca, você é sincero, você consegue abrir o seu coração? E tem gente que fala, não, não preciso de amigos. Oi? O que que é isso? Orgulho? Como assim você não tem um amigo onde você pode abrir seu coração? Você é forte o suficiente que você dá conta de tudo? Orgulho. Então, quando a gente fala sobre o MAS, alta performance, você ter amizades sinceras, verdadeiras, você precisa confessar o pecado. Por que que no católico ele vai lá e vai no confessionário falar com o padre? É um jeito de você pôr para fora, de você vomitar o que está.
o seu sentimento, trazer clareza, porque quando você fala, às vezes te choca o que você fala, sim ou não? Já aconteceu com vocês? Nas sessões de coaching, quando eu vou com o meu coach, porque todo coach tem que ter um coach, tá? Se você vai contratar um coach, contrata um coach que tem coach. Porque ninguém consegue ter uma visão 360. Se o coach falar, eu não preciso, já fiz muito processo, orgulho. Tá manifestado e claro. Então, às vezes eu vou na sessão de coach. Quando eu começo a falar, o meu coach vira para mim e fala assim: repete o que você falou. Eu falei: eu não vou repetir, já escutei, já entendi, porque sai a E às feio. vezes a gente pensa que é uma coisa assim gigantesca, e quando a gente fala, e a gente se sente até mal, porque assim, nossa, era essa besteira aqui que parecia gigante para mim? Sério, que eu criei um caso por isso aqui? Parece que quando a gente verbaliza, o problema fica menor, né? Perfeito. Você põe para fora, né? É igual quando você está machucado, tem um pus. O pus, o que que é? É colocar para fora aquilo que está inflamando. Então, quando você tem um coach, quando você tem um terapeuta, e você começa a colocar para fora as suas feiuras, começa a trazer clareza. E aí, o que que eu quero fazer a partir disso? Eu consigo perdoar? Eu consigo viver uma vida a partir daquilo que me machucou? Acolhendo o sentimento. Isso é outra coisa também que mulher tem muito, ela não acolhe o sentimento, né? Ai, fulano morreu, ai, tudo bem, morreu, tchau, e vai. Não, você vai ter um momento de luto. Ah, eu fui traída, e acontece muito. Eu não sou a favor da mulher que é traída e se sente traída e continua com o marido. Eu não sou a favor disso. Mas será que essa traição realmente é o que que é maior, né? Eu costumo fazer uma ferramenta que é perdas e ganhos. Tudo bem, o cara errou, mas você vai passar o resto da vida falando que ele errou, parecendo um risco arranhado, jogando na cara, falando sobre isso, ou você vai viver a partir disso, né? Até porque ele ficou, né? Ela perdoou, ele ficou, mas se ela jogar na cara todo dia, vai chegar uma hora também que ele não vai aguentar mais. É, Aí. é, E não tem nada a ver com perdão, né? Quando a gente perdoa, tem uma é, passagem que fala, né, que o perdão, os pecados, quando confessados e perdoados, são lançados no fundo do mar. E se já. Deus perdoa e esquece, a gente fica ali, ó. Você fez isso, você fez aquilo. Não, e nos momentos mais de estresse. E normalmente no momento onde você está sendo acusado. Então, sei lá, você fez alguma coisa, aí a pessoa vem aí, o que que você faz? Você dá aquela cartada para tirar o olho de você e apontar para o outro, né? Então, passa por esse lugar. E não estou falando para vocês serem traídas e continuarem sendo traídas. Não é sobre isso. É sobre perceber, tudo bem, para não ser um relacionamento abusivo. Você é a pessoa mais importante do mundo para você mesmo. Então, por isso que eu falo, qual que é a sua visão positiva de futuro? Para onde você está indo? Para onde você está indo, cabe o perdão ou não cabe o perdão? Para onde você está indo, cabe ser abusada ao resto da vida? Depende da situação. Cada caso é um caso, tá, gente? Mas olhar para esse lugar também de perdão. Será que você também nunca errou? Né? Então, nesse sentido de se sentir livre, o que é orgulho e o que realmente é a realidade. Fez sentido, meninas, hoje? Muito. Total Vamos pro sentido, as fichas caem. show de bola. Então, Nossa, Alice, muito menina, sentido. que, que bom que vocês estão aí. Eu coloquei lá no grupo, vamos fazer a oração aqui, depois eu vou deixar um pouquinho para vocês orarem e dirigir isso. Deus, meu Pai querido, hoje abra o meu coração, minha mente e minhas emoções, para o Espírito Santo de Deus entrar colocando luz, trazendo verdade e consciência sobre todo o orgulho que ainda existe em mim e as consequências dele na minha vida e na vida das pessoas que eu mais amo. Senhor, quero ter a mais profunda clareza sobre o agir do orgulho na minha vida. Assim, eu poderei interromper seu domínio sobre minhas emoções, meus pensamentos e minhas ações. Eu verdadeiramente, eu verdadeiramente me arrependa do mal que tenho causado e para que tu possas me perdoar e me conduzir para uma vida de serviço a ti e não ao teu inimigo. Agora eu vou dar uns minutinhos para vocês orarem.
Amém? Amém. Meninas, obrigada por esse sábado. Ficamos aqui quase uma hora falando. Hoje falamos muito, mas foi uma delícia. Obrigado, parabéns por vocês estarem aqui nessa jornada. E até amanhã, cheia de alegria, alegria. Amanhã eu vou começar com a Ivete Sangalo. Mas foi bênção, eu tava aqui falando, falei, nossa, vai acabar não, gente. O pessoal tá falando aqui. Eu não falei que eu tava me arrumando, eu tava pra sair, agora eu tô no carro aqui. Mas foi Pode. bênção demais. Muito bom. Também, foi muito bom. Obrigada. Obrigadas, meninas. Lembra, ó, fala um bom dia, gente. Obrigada, viu, Ana? Bom dia para vocês, meninas. Deus Bom abençoe. dia. Deus Bom dia, abençoe. tá? Bom dia, tchau, Então, tchau. Bom o dia. melhor sábado da vida de vocês até então. Amém. Com certeza. Amém. Obrigada. Com Deus.